Perfeito. Então, passo a palavra aqui para o professor Luiz Flávio. Seja bem-vindo aí. Obrigado. Bom dia a todos. Que alegria estar aqui hoje, estar aqui na APET, uma associação que eu admiro muito. Eu cheguei a São Paulo há 15 anos atrás. Eu me lembro que o primeiro evento tributário que eu vim, na companhia de um amigo, Guilherme Cesarotti, foi um seminário da APET, uma associação que sempre contribuiu demais, não somente para o Estado de São Paulo, na discussão de questões tributárias, embora seja uma associação paulista de direito tributário, mas que contribui para o país inteiro. Então, nós devemos muitos agradecimentos ao Marcelo Magalhães por essa grande dedicação por todos esses anos e manter a APET em funcionamento, a editora. Então, muito obrigado, Alexandre, obrigado pelo convite. E muita alegria também estar aqui diante de tantos amigos. E como nem tudo são flores nessa vida, rosas também têm espinhos, eu vou falar sobre um tema apaixonante, planejamento tributário, sobre a ótica do CARF. Então, talvez, ao falarmos sobre a ótica do CARF, nós tenhamos aqui alguns pontos não tanto confortáveis a serem tratados, ok? Como eu vou dividir a minha apresentação? Eu vou falar sobre alguns conceitos de planejamento tributário, o que poderia levar algumas horas, mas como nós já tivemos apresentações de professores brilhantes que trataram de muitos desses temas, vai me economizar tempo. Então, acho que eu vou conseguir cumprir meus 20 minutos. Ao tratar sobre conceitos de planejamento tributário, eu vou tratar dos meus próprios conceitos de planejamento tributário, antes de adentrar a forma como o CARF tem aplicado os seus próprios conceitos no trato de casos concretos. Okay? Quando eu era conselheiro do CARF, eu era bastante teimoso e eu não tratava de nenhum caso que eu tivesse participado no julgamento. Eu já não sou mais conselheiro do CARF, agora eu posso. Agora eu tenho essa liberdade. Então, ao menos um dos casos que eu tive a oportunidade de participar, eu vou trazer a discussão. E o último caso, eu vou apenas abrir a discussão para que o Takata dê continuidade e aprofunde. Foi um combinado que nós fizemos aqui antes de chegarmos para a apresentação. O que é planejamento tributário? Sempre que nós definimos alguma coisa, nós podemos dizer como é e como não é. Nós podemos definir de uma forma positiva ou negativa. De uma forma positiva, o que é planejamento tributário? Planejamento tributário, vou pôr aqui dentro dessa esfera branca, são atos do contribuinte nos quais a sua liberdade está protegida pela Constituição Federal. Eu tenho liberdades econômicas, eu tenho liberdade de empresa, possua você suas próprias convicções. Leia a Constituição Federal Brasileira e essas liberdades estão protegidas. Então, eu tenho esse campo branco, daqui a pouquinho eu vou juntar todos esses campos aqui e vai fazer algum sentido. E o que não é planejamento tributário? Aqui eu vou trazer um campo verde. O Rômulo fez referência a opções fiscais. Quando eu falo em opção fiscal, eu estou dizendo que o legislador está te induzindo, está te empurrando a um determinado caminho. Faça dessa forma, pois assim você pagará menos tributo. Por que o legislador age dessa maneira? Uma série de razões. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, mas é importante distinguir esse âmbito verde, pois é um ato do contribuinte que está sendo não só chancelado, como incentivado pelo legislador. Ele não deve ser combatido, ele deve ser aplaudido porque o contribuinte assim o fez, seguiu a indicação do legislador. O que também não é planejamento tributário? Evasão fiscal. Eu sou da época em que não existia nota fiscal eletrônica, em que ainda existia nota de papel, e que havia nota calçada. A pessoa colocava uma cartolina embaixo da nota para que a nota de baixo tivesse um valor diferente da de cima. Evasão fiscal. Crime contra a ordem tributária. Isso não é planejamento tributário. Até aqui, está tudo tranquilo. E aí eu chego no campo nebuloso, cinzento, o tal do planejamento tributário abusivo. E não é um privilégio brasileiro possuir insegurança na compreensão do que é abuso no planejamento tributário. Eu, particularmente, não conheci um sistema jurídico, eu não conheço tantos assim, mas eu não conheço um sistema jurídico que enche a boca para dizer aqui nós sabemos precisamente o que é abuso no planejamento tributário. Não. Esse drama está sendo vivenciado por todos, essa insegurança ao definir limites. Cada país tem a sua tradição, as suas experiências, nós não podemos confundir as coisas, mas nenhum está tranquilo nessa discussão. E aí nós juntamos esses círculos. Cada estado possui o seu próprio hidrômetro de intolerância ao planejamento tributário, tendo em vista as suas tradições, costumes e experiências.
Essa expressão hidrômetro da intolerância ao planejamento tributário não é uma invenção minha, é de um professor alemão chamado Klaus Vogel, que ele dizia, olha, eu não posso olhar para um sistema jurídico, entender como aquele sistema jurídico reage a um planejamento tributário e aplicar esse conceito a todos, pois aquele sistema jurídico teve suas próprias experiências, suas próprias demandas, tem as suas próprias tradições. Se vocês procurarem na internet, naquilo que tudo sabe, o Google, e colocarem Treaty Shopping, um planejamento tributário bastante conhecido no direito tributário internacional, muito provavelmente o Dr. Google irá responder que isso é um abuso no planejamento tributário, isso não pode. Procurem na Suprema Corte da Índia, em uma decisão que a Suprema Corte da Índia, caso Azad Bashal, analisa a situação de um Treaty Shopping e fala, opa, está entrando muito dinheiro no nosso sistema por meio de uma estrutura de Treaty Shopping, que se utilizou uma estrutura nas Ilhas Maurício. Pode sim, claro que pode. Suprema Corte Indiana, ao analisar suas próprias tradições, demandas, considerou um planejamento tributário geralmente não aceito naquele sistema jurídico específico como algo tolerável. Por que não? Quem somos nós para criticar aquele sistema? E quem somos nós para adotar aquela decisão de uma forma crítica aqui também? Nós devemos ter as nossas próprias decisões. E quando o estagiário fez essa brincadeira aqui comigo, da zona nebulosa aumentando e subindo, é querendo dizer isso mesmo, que cada Estado vai precisar definir a dimensão do que é abuso, do que é evasão fiscal. Cabe a cada Estado definir isso. Alguns terão um âmbito maior, outro menor. E no Brasil, que é o que nos interessa aqui nesse segundo painel? Quem tem competência neste país para definir quais são os limites do planejamento tributário? Será que é a administração fiscal? Bom, eu aprendi que a administração fiscal cabe executar as leis e não fazê-las. Cabe ao Poder Judiciário definir qual é o limite? Eu, há algum tempo atrás, também aprendi que o Brasil vem de uma tradição do civil law e não do common law, então o Poder Judiciário somente teria competência para cumprir as leis ou afastar algumas que não estivessem de acordo com normas superiores. Mas talvez hoje nós tenhamos um sistema híbrido, em que o Poder Judiciário também tem agido não apenas como legislador negativo, mas também como legislador positivo. Então, o Poder Judiciário talvez tenha aqui alguma função nessa definição. O legislador ordinário tem, sim, uma função importante, que foi uma função citada pelo professor Chueri, de estabelecer normas específicas de reação ao planejamento tributário, as chamadas SARs. Eu me lembro que em 2014, 2013, 2014, eu também estava com o professor Chueri em outro evento, um evento na Áustria, reunindo cerca de 30 países, discutindo o planejamento tributário, e aí os países discutiam, olha, nossa norma anti-abuso é dessa forma, nossa norma geral anti-abuso, a GAR, é dessa forma. Ao explicarmos o Brasil, todos diziam, vocês não têm uma GAR. O artigo 116 não é uma GAR. E aí, uma senhora que estava comandando a reforma tributária do seu país a respeito dessa matéria, falou, olha, nós, por tradição, adotamos SARs, normas específicas, durante décadas. O que aconteceu? Nós temos, sim, segurança jurídica para definir o que pode e o que não pode em situações específicas. Mas nós temos tantas SARs, ela citou dessa forma, nós temos 10 livros grandes com normas, que os nossos fiscais não conseguem ler todas, e muito menos os contribuintes. Nós estamos, então, estudando uma mudança de paradigma para agora adotar uma GAR. E aí foi um rebuliço na sala, não faça isso, o meu sistema adotou GAR é uma insegurança muito grande. Então, a SAR te traz, uma norma específica te traz vantagens. Você sabe o que não pode e o que não pode. Eu me lembro que o Marcos Neder, professor, é muito amigo, ele sempre diz, quando ele trata do tema, quando ele vestia a camisa da Receita, que ele foi da Receita há muito tempo, ao final de todo o ano eles se reuniam em uma sala e discutiam. O que os contribuintes planejaram este ano? É essa janela que eu vou fechar, porque eu vou criar uma norma específica. É uma brincadeira de gato e rato. E eu sei o que pode e o que não pode, e é um trabalho constante. Ou eu posso criar uma GAR. E me desculpem, uma GAR no Brasil é de competência exclusiva do legislador complementar. Porque não esqueçamos, eu posso parecer um pouco antigo falar isso, nós temos uma Constituição Federal, e ela diz, no artigo 146, cabe à lei complementar definir normas gerais em matéria de fato gerador, uma série de matérias, inclusive fato gerador. Daí porque
foi introduzido o parágrafo único ao artigo 116, em 2001. Me parece que foi uma redação bastante infeliz, a gente vai tratar aqui daqui a pouco sobre isso, de uma forma bastante rápida. E a notícia que nós temos é que a proposta que chegou ao Legislativo não foi a mesma coisa que saiu. Ocorreram tantas mudanças que o resultado não satisfaz a ninguém hoje em dia. Mas eu tenho, para mim, essa divisão. A quem cabe o quê neste país? Trazendo aqui alguns exemplos práticos. Economias de opção. O que é uma economia de opção? O exemplo talvez mais óbvio de todos. Eu faço a minha própria declaração de imposto de renda. E aí, da pessoa física, ao final, eu deixei marcado declaração completa. E aí eu dou enviar, abro uma janelinha no programa e diz: oi, tudo bom? Tem certeza? Se você optar pela simplificada, você vai pagar menos. Tem certeza que você quer pagar mais? O programa da Receita Federal só me deixa enviar a minha declaração se eu disser: sim, eu sou otário, eu quero pagar mais. Ou eu clico: não, quero pagar menos. E ele automaticamente faz o cálculo e eu mando a simplificada. Por quê? É uma economia de opção. Se eu tiver uma Receita Federal do Brasil necessitando avaliar cada declaração de imposto de renda, cada nota fiscal, cada despesa médica de cada um dos 200 milhões de pessoas que aqui vivem, eu terei uma Receita Federal ainda maior que nós já possuímos. Então, o que o legislador pensou? Vamos simplificar as coisas, vamos dar um caminho. Olha, eu arrecado um pouco menos, talvez, ok? Mas eu também reduzo a complexidade. Então, contribuinte, vá por esse caminho, você tem uma economia de opção. Isso é protegido pelo sistema. Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Todo ano você pode fazer a opção na sua pessoa jurídica, caso você preencha os requisitos. Se você preencher o requisito para o lucro presumido, ninguém pode exigir propósito negocial para que você esteja apurando o lucro presumido e não o lucro real, porque é uma economia de opção. Se eu precisar apurar lucro real para todas as empresas deste país, novamente, vamos abrir um concurso público a cada dia para contratar mais e mais fiscais. Ou teremos uma inteligência artificial fantástica, quem sabe um dia chegaremos nesse ponto. Mas o que nós temos hoje são economias de opção. Lucro presumido, Simples Nacional e lucro real. Amortização fiscal do ágio. Você vai amortizar ou não vai? Exploração de direitos de imagem por pessoa jurídica. Em 2005, o legislador vem e diz: olha, serviços personalíssimos, de natureza intelectual, contratados por uma pessoa jurídica, cuja contratação exige a presença exclusiva do sócio ou não, poderá sim ser tributado na sistemática da pessoa jurídica. Isso é uma economia de opção. Não é um planejamento tributário, eu estou seguindo o conselho do legislador. Eu não estou procurando, como alguns fazem, vácuos, lacunas na legislação. Há uma norma expressa que me diz: vá por aqui, aqui você está protegido. Eu tenho também algumas lacunas que talvez não estejam tão claras e que possibilitam planejamentos tributários, sim. Segregação de fontes produtoras de rendimento, já que eu tenho a possibilidade de explorar algumas atividades via pessoa jurídica, e eu tenho uma pessoa jurídica, e o Brasil possui muitas empresas dessa natureza, pessoas jurídicas que agregaram uma série de atividades diferentes. Empresas familiares, normalmente são assim, o patriarca vai juntando atividades. Muitas atividades que não se conversam e que poderiam ser segregadas. Ao eu segregar uma dessas atividades, que terá possibilidade de gerar, por si só, fontes produtoras de rendimentos, então, atividades imobiliárias, atividades de informática, uma série de outras atividades, elas poderiam optar por uma tributação pelo lucro presumido, e aí eu teria, quem sabe, uma tributação reduzida. Essa segregação é um planejamento tributário para se valer de uma opção fiscal. Qual a validade dessa segregação? Depende. Aqui, neste âmbito da liberdade, eu tenho talvez um pouco menos de segurança no Campo Verde, mas ainda assim eu tenho normas nesse sistema que me garantem alguma segurança, e a gente não pode esquecer disso. Nós não podemos vender barato liberdades que foram adquiridas a tanto custo nesse país. Reorganização patrimonial, transferência de investimento com ágio, há uma série de planejamentos tributários que poderíamos aqui tratar. Evasão fiscal. Despesas forjadas, dolo para evasão de tributo.
merece multa de 150%, não é uma opção do fiscal, deve ser aplicada uma multa de 150%. Simulação de segregação de atividades. Eu disse que eu segreguei uma pessoa jurídica, a segregação só ocorreu no papel. É verdade que a jurisprudência do CARF, após o ano 2000, passou a desconsiderar atos realizados apenas formalmente e passou a exigir também alguma substância nesses atos. Mas quando nós analisamos a jurisprudência do CARF dos anos 80, nós já temos o exemplo do caso Grendene, em que, na época, foi realizado uma reestruturação e uma segregação com a criação de 9 pessoas jurídicas que iriam fazer a distribuição de calçados. E todas essas pessoas jurídicas estariam no lucro presumido e, eu não tenho detalhes porque eu não trabalhei no caso, me parece que todas as 9 possuiriam um único funcionário e estariam estabelecidas na mesma sala. Quando você verifica a defesa apresentada, porque isso é público, a defesa não há norma que me proíba, então eu posso fazer isso. O caso foi tratado como fraude. O caso foi tratado como simulação, fraude para evasão de tributos. Então, esses institutos que sempre existiam também já poderiam fazer frente a essas situações, que hoje talvez nós tentamos discutir com um rótulo de abuso, coisa do tipo. No passado também não podia, e muitos casos foram enfrentados. Código Tributário Nacional, 1966. Há bastante tempo atrás, algumas normas aqui não sofreram qualquer alteração. Artigo 108. E por que eu digo que nós não podemos importar acriticamente experiências estrangeiras? O artigo 108 traz uma norma que não existe na Alemanha, na qual se utiliza o Instituto do Abuso de Formas. Aqui diz o artigo 108, o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Olha, essa operação ela não é tributada, mas ela é muito parecida com aquela outra. Vamos ler de novo? O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Graduação, estudo o Código Tributário Nacional. E deveria ser repensado e revisto sempre por tribunais e quaisquer outros profissionais que lidem com o direito tributário. Artigo 149 do Código Tributário Nacional, 1966. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro, em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação. Simulação já está presente no artigo 149. E aí eu tenho uma obra doutrinária lançada em meados dos anos 2000, em que provocou uma série de discussão e talvez uma reformulação na atuação do Tribunal Administrativo e, muito provavelmente, provocou um projeto de lei que resultou na Lei Complementar número 104 de 2001, a introdução de uma norma geral antielisiva. Mas olha como saiu essa redação. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, vírgula. A gente já continua o que vem depois da vírgula. Dissimular, esse é o núcleo da norma. E o que é dissimular? Dissimular é simulação relativa, que já estava contemplado no artigo 149 ao tratar sobre simulação. Simulação gênero, que congrega simulação absoluta, eu digo que fiz algo, mas não fiz nada. E simulação relativa, eu digo que faço algo, mas faço outra coisa. E me vem a lei complementar, introduz algo que parece repetir o que já estava. E colocou uma vírgula aqui. Observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Se você lê esse dispositivo com alguma generosidade, você vai dizer que o contribuinte aqui tem uma segurança, já que quando ele está sendo acusado de dissimulação e não de simulação absoluta, o lançamento somente poderia ser realizado quando observados procedimentos específicos. Parecia um contrassenso. A Fabi citou aqui, o Rômulo, Fabi citaram aqui a medida provisória número 66, que tentou regulamentar esse dispositivo, já que há uma exigência de uma lei ordinária nova para que seja aplicado, e quis chamar de dissimulação como propósito negocial, abuso do direito e coisas do tipo. Isso nunca foi aprovado. O legislador ele não é omisso, ele não aprovou a medida provisória número 66 e uma série de outras tentativas para regulamentar, poderia citar pelo menos mais umas duas, foram rechaçadas pelo legislador ordinário.
o legislador ordinário, conscientemente, não tem dado eficácia a essa norma. Você pode ler esse ato do legislador ordinário dizendo: eu me satisfaço com o combate ao dolo, à fraude, à simulação. Eu tive a oportunidade de participar do julgamento de um caso, como relator, em que o núcleo da autuação era a aplicação do parágrafo único do artigo 116. O caso poderia ter sido enfrentado por uma série de outras razões, mas não é possível inovar o lançamento em sede de julgamento administrativo. E quando você está no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que era onde eu trabalhava à época, você também não pode adentrar em questões que não foram enfrentadas pela turma ordinária, senão você reabre todo o julgamento, toda a análise, e você acaba desviando da competência que é cabível à Câmara Superior, que é de dirimir conflitos de interpretação entre turmas ordinárias. Então, o que estava em discussão lá era: o parágrafo único é aplicável ou não? Me parece óbvio que não. O artigo 116 pede uma nova norma, uma nova lei ordinária que discipline o regulamento. A Câmara Superior, por maioria de votos, decidiu que, na ausência de uma norma específica que regulamente o parágrafo único do artigo 116, nós podemos aplicar o PAF, a norma que trata do PAF, o decreto número 70235 de 1972. Me parece que a redação disposta no parágrafo único do 116 deixa bastante clara a necessidade de uma norma que ainda virá, observados os procedimentos a serem estabelecidas em lei ordinária. Então, hoje, a Câmara Superior do CARF, na primeira sessão, ao menos, tem esse entendimento de que essa lacuna legislativa poderia ser suprida pela um regulamento genérico tratando sobre procedimentos administrativos. Okay? O que nós temos, então, no exterior? Nós tivemos aqui apresentações magníficas. Abuso de formas. Quem quer estudar melhor isso? Estude a legislação alemã. Comece lá em 1919. Estude pelo menos 4 alterações no Código Tributário Alemão e todas as evoluções do Tribunal Judicial Alemão sobre a matéria. Está lá. O rótulo, é um rótulo apenas, tá? Como nós vamos chamar a nossa norma geral de reação ao planejamento tributário abusivo? Abuso de formas. Esse é o rótulo que deu. Começou lá em 1919 no Código Tributário Nacional, decisão do legislador. Quem quer estudar abuso do direito? Eu sugiro estudar o direito francês. Código Tributário francês, salvo engano, anos 40, primeira norma, jurisprudência do Tribunal Superior também, interpretando a norma do Código Tributário, alterações do legislador no Código Tributário, há uma evolução naquele sistema. Propósito negocial, você tem Inglaterra, você tem Estados Unidos, com uma série de decisões, um sistema diferente do nosso, com tradições diferentes do common law. E, curiosamente, em 2008, em uma lei chamada de Obamacare, porque naquela época o presidente Obama introduziu uma sistemática diferente, questões de seguridade e tudo mais, há lá um dispositivo no meio da norma que regulamenta, o legislador regulamentou o que é proposta negocial, sobre a justificativa de que os tribunais de todo o país estavam adotando conceitos tão diferentes que era preciso trazer alguma segurança naquele sistema do common law. Então, você também tem uma tradição naquele sistema. Fraude à lei, Espanha, talvez eu poderia dizer que surgiu esse rótulo para o combate ao planejamento tributário abusivo. E no Brasil, de novo, me chamem de legalista, eu não vou ficar ofendido. Fraude, simulação e dolo para evasão de tributos. E aí eu tenho uma importação acrítica dessas ideias. E eu faço uma mistura, eu faço um mix. E hoje nós vivemos um dia triste no direito tributário, acredito que todos nós ficamos um pouco órfãos pelo falecimento do querido professor Gerd Holtmann, e ele sempre nos advertia que nós não podemos comparar maçãs com peras, nós não podemos importar acriticamente ideias de outros sistemas, e ninguém melhor do que o professor Gerd, de origem alemã, que cresceu, se desenvolveu no sistema brasileiro para trazer essa advertência. O que nós estamos fazendo há pelo menos 20, quase 30 anos, discutindo institutos de outros países, como se eles existissem aqui. E nós criamos, desculpem, um monstro todo remendado, à solta neste país, sem uma regra que o controle. Então, eu falei que era um tema apaixonante.
Operações em constante discussão. Algumas operações estão em constante discussão, são operações mais sensíveis, como devolução de capital social aos sócios com entrega de ativo da sociedade avaliadas a valor histórico. Takata vai tratar com mais profundidade sobre esse tema na sua apresentação. Segregação de fontes produtoras de rendimentos, vou falar um pouquinho disso. Exploração de atividade imobiliária por pessoa jurídica optante pelo lucro presumido. Atividades exercidas por artista e esportista por meio de pessoa jurídica optante pelo lucro presumido. Temos norma específica a respeito disso, que surgiu em 2005. Reestruturações societárias e ágio por expectativa de rentabilidade futura e uma série de outras operações. Qual que é o grande problema? De novo, vou me valer dos meus círculos que me parece que tem algum valor didático. Eu tenho aqui, nesse cenário, economias de opção com uma finura talvez exagerada nessa imagem, ou seja, minhas economias de opção estão muito limitadas em um âmbito de julgamento administrativo. Eu tenho aqui o âmbito branco não aparecendo mais. Eu tenho um âmbito desse círculo negro bastante grande, representando que boa parte hoje dos planejamentos tributários que são levados à análise do CARF são tratados com uma multa de 150% e também uma representação fiscal para fins criminais. Esse caso é um caso que eu tive a oportunidade de participar, eu nunca tinha tratado dele em público, hoje eu me sinto na liberdade de fazer isso, é um caso público, enfim, não vou fazer referência a nada que não conste nos autos, e também não vou entrar em detalhe da operação do contribuinte específico, não me parece muito gentil. Em termos gerais, eu tinha uma pessoa jurídica de origem familiar, madeireira, e que por razões talvez ideológicas foi adquirindo imóveis. Muitos imóveis, mas ela tinha como objeto social a exploração de madeira. E uma madeireira não necessita de tantos imóveis assim. O que foi feito? Foi realizada uma redução de capital, com a integralização desses imóveis em uma pessoa jurídica. A madeireira realizava era tributada pelo lucro real, ok? E ao reduzir esse capital, integralizou esses imóveis numa pessoa jurídica e optou pelo lucro presumido. O que é interessante, pessoas jurídicas do lucro presumido nem sempre puderam exercer atividade imobiliária. No passado, pessoas jurídicas que exerciam atividade imobiliária não poderiam optar pelo lucro presumido. O legislador conscientemente decidiu atribuir a essas empresas essa opção fiscal. Talvez por questões regulatórias, é mais fácil de fiscalizar do que na pessoa física, não sei. O legislador disse, você, pessoa jurídica, que explora atividade imobiliária, pode sim ser optante de lucro presumido. Então, foi realizada a redução de capital. Essa pessoa jurídica do lucro presumido tinha sede, tinha empregados, constava lá, tinha e-mails, e depois de alguns anos, não imediatamente, fez a venda desses imóveis e realizou a apuração pelo lucro presumido. E quando você está no lucro presumido e você está vendendo imóvel, se esse imóvel está registrado no seu circulante, como no seu estoque, você vai ter uma presunção de lucratividade de 8% para fins de apuração do lucro real, do imposto de renda, desculpe, e de 12% para fins de apuração da CCLL. E sobre esse lucro presumido que você vai alcançar com base nessas alíquotas, desses percentuais de presunção de lucratividade, e aí você aplica as alíquotas do imposto de renda e da contribuição social. Legal? A empresa foi autuada sobre o seguinte argumento: você deveria ter realizado essa venda na empresa originária, e aí submetido a essa tributação do resultado do lucro à sistemática do lucro real. Ao chegar na Câmara Superior, a decisão disse o seguinte: operações de reorganização societária, princípios constitucionais e legais, falta de propósito negocial, inadmissibilidade. Não se pode admitir, à luz dos princípios constitucionais e legais, entre eles o da função social da propriedade e do contrato, e da conformidade da ordem econômica aos ditames da justiça social, que a prática de operações de reorganização societária seja aceita para fins tributários, pelo só fato que há, do ponto de vista formal, lisura per si dos atos quando analisados individualmente, ainda que sem propósito negocial. Ganho de capital, constituição de sociedade sem propósito negocial, planejamento tributário abusivo.
O sólido e convergente acervo probatório produzido nos autos demonstra que o contribuinte valeu-se da criação de uma sociedade para alienação de bens classificados em seu ativo permanente, evadindo-se da devida apuração do respectivo ganho de capital por meio de simulação, que é reforçada pela ausência do propósito negocial para a realização. Então, aqui me pareceu um caso bastante sensível à época, e eu me lembro de ter trazido ao colegiado a seguinte situação. Neste momento, uma série de pessoas estão fazendo reorganizações do mesmo gênero por questões familiares, planejamento sucessório. Alguém da sua família provavelmente está fazendo isso agora. E eu talvez tenha me excedido um pouco e perguntei, você aplicaria uma multa de 150% e mandaria a sua avó para a prisão por estar fazendo isso? E o que é necessário demonstrar em planejamentos dessa natureza? Qual é o propósito negocial necessário? A empresa existia, os atos societários existiam, tudo foi feito conforme as exigências legais. Multa de ofício qualificada simulação. Foi mantida aqui uma multa de 150%. Durante muito tempo, enquanto eu sentei naquela cadeira do CARF, eu ouvi essas discussões sobre o propósito negocial. E os contribuintes, por meio de seus advogados, passaram a trazer propósitos negociais. Passaram a trazer o filme, como boa parte da doutrina que milita que bebe dessa água exige. Olha, me mostre o filme e não a foto. E é óbvio, nós precisamos ver o filme. Uma foto pode esconder uma simulação e nós não podemos admitir simulação. Me mostre o filme. E aí eu me lembro que um caso que estava nítido, que havia propósito negocial, conselheiros fazendários, no microfone, disseram: essa teoria do propósito negocial não existe no sistema jurídico brasileiro. Nós devemos interpretar as leis tributárias de maneira estrita e rígida. Ponto final. Mantenha-se a multa de 150% para também este caso. E eu fiquei feliz até parte, né? Falei, opa, fui ouvido, finalmente. O propósito negocial não existe neste país. Então, o que é interessante desse sistema, dessa discussão? Ela traz uma série de paixões. Há uma série de opiniões a respeito. Há doutrinadores que eu respeito demais, que hoje dizem, olha, nós devemos esquecer essas questões dos princípios. Não discutamos mais princípios, pois isso não resolve mais nenhum caso no Tribunal Administrativo. Veja esse precedente. Qualquer outro dispositivo de regra que fosse trazido seria muito provavelmente vencido por um princípio da solidariedade, do dever fundamental de pagar tributos. É óbvio que o princípio da solidariedade está na nossa Constituição, mas cabe ao legislador decidir quando cada contribuinte deverá contribuir aos cofres públicos. Essa decisão é do legislador e não do aplicador da norma. Não se pode aplicar uma norma exigindo que todos contribuam por um princípio da solidariedade quando o legislador não disse que aquilo configuraria um fato gerador. Quando não se disse que isso não seria permitido. Aqui, infelizmente, eu tenho uma opinião que não houve simulação. O Poder Judiciário enfrentou o mesmo caso. Eu não acompanho os casos que eu já participei de julgamento, não tenho tempo para isso. Também não tenho apego às minhas opiniões quando fui vencido. Mas eu estava dando uma aula no Rio Grande do Sul, no IET, o Instituto de Amigos, e aí nós saímos depois dessa aula, fomos almoçar, e um aluno que nos acompanhou do almoço falou, professor, o senhor lembra do caso Transpinho? Que foi esse caso que nós vimos agora. É um caso aqui da nossa região, e uma sentença agora analisou o caso, porque o contribuinte levou a situação ao Poder Judiciário. E aí ele me mandou a sentença, pública também, está aqui o número nos slides. Abro aspas. Chama atenção, aliás, a declaração de voto vencida do conselheiro Luiz Flávio Neto, para o qual, em resumo, houve legítima reorganização patrimonial por meio de pessoa jurídica imobiliária e planejamento tributário oponível ao fisco. Não é vexatório dizer que é um planejamento tributário, mas é oponível ao fisco. Eu tenho aquele círculo branco na minha esfera de proteção. Continuo, sentença. Ausentes os elementos que demonstrem a prática, pelas demandantes, de atos jurídicos simulados ou fraudulentos, a imposição tributária referente aos lançamentos embasados neste processo administrativo deve ser afastada. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar a nulidade dos créditos tributários apurados pelo processo administrativo, aqui, torno definitiva a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, porque o contribuinte teve tutela antecipada no caso, condena a União ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo. E aqui tem uma gradação. Da mesma forma que, moralmente, eu não posso admitir que o meu vizinho, que o meu parente esteja sonegando tributos,
também, como contribuinte, me incomoda que a administração fiscal esteja levando a extremos o combate à liberdade do contribuinte e me obrigando agora, contribuinte, a pagar essa sucumbência a esses advogados. Se a reação ao planejamento tributário fosse realizada de uma forma mais comedida, de uma forma mais razoável, conforme o legislador tem dito que deve ser feito, casos como esse não chegariam ao Poder Judiciário e não haveria condenação da União à sucumbência. Eu, como contribuinte, acho isso imoral, ter que contribuir com esse pagamento. Devolução de capital, um outro caso que eu vou apenas abrir o caso, pois ninguém melhor do que o Takata para nos explicar. O Takata é de uma geração do CARF em que se dizia que haviam planejamentos tributários bons e ruins, em que havia ágios internos bons e ruins, em que cada situação era analisada. Me parece que, talvez por conta da Operação Zelotes, o pêndulo bateu por um lado, talvez, e que agora nós estamos, sim, indo para um momento de equilíbrio. Isso é o que eu espero. Nós não podemos nem ir muito ao fogo, nem muito ao mar. Nós precisamos, sim, ter o equilíbrio. Então, nós vamos tratar aqui de um caso, na sequência, em que me parece que esse equilíbrio tem vindo. Então, somente para ilustrar essa questão, devolução de capital aos sócios com a entrega de ativos. Apenas para dizer como isso é legítimo. Lembra da Constituição Federal, que eu gosto de citar, porque eu sou um cara das antigas? Ao tratar sobre ITBI, a Constituição Federal diz, quando você integraliza na pessoa jurídica um bem imóvel, se essa pessoa jurídica não tiver atividade preponderantemente imobiliária, e eu combino o Código Tributário Nacional e a Constituição Federal para esses conceitos, não haverá incidência de ITBI. Legal? Então, eu tenho essa possibilidade de integralização de capital com bens imóveis e outros ativos em uma pessoa jurídica. Não há incidência de ITBI, há imunidade aqui. O Código Tributário Nacional também tratou da redução de capital, quando realizada pela mesma pessoa que anteriormente o integralizou. Aqui eu não tenho imunidade, pois veio pelo Código Tributário Nacional, eu tenho uma isenção. Quando a mesma pessoa que integralizou o capital reduzir o capital, não haverá incidência do ITBI, eu tenho uma isenção. Essa situação ela também pode ser verificada em uma série de outros cenários. Eu posso integralizar capital em pessoa jurídica com ações, eu posso reduzir capital numa pessoa jurídica recebendo ações, e aí, na nossa discussão de hoje, vem o artigo 22 da Lei 9.429, que diz que a redução de capital social aos sócios, com a entrega do ativo à sociedade avaliada de valor contábil, não gerará ganho de capital, pois não haverá diferença positiva entre o valor do custo e do valor que você recebeu. Eu posso receber o ativo como redução de capital e depois realizar a venda deste ativo e eu ser tributado por isso, como pessoa física, ou isso configuraria um abuso? De novo, me parece que cada caso é um caso, nós não podemos generalizar, nós não podemos ir muito a fogo nem muito ao mar, nós precisamos analisar cada caso e procurar simulação, evasão, dolo para evasão de tributos, isso que deve ser verificado. Imaginemos uma situação em que a negociação para a venda desse imóvel começou na pessoa jurídica, eu tenho um compromisso de compra e venda com a pessoa jurídica, e aí eu faço a redução de capital e vendo no dia seguinte com a pessoa física. Me parece um pouco estranho. Mas outras situações em que eu tenha questões normais ocorrendo, questões negociais, por que isso deveria ser combatido? Me parece que a Câmara Superior tomou uma decisão bastante acertada ao decidir que uma redução de capital não geraria a necessidade de confrontamento pela administração fiscal e validou na semana passada ou mês passado essa operação. O caso ainda não foi publicado, então estamos todos nós aqui aguardando a publicação do acórdão para ver os detalhes do caso e debatermos. Mas me parece que há, sim, um encaminhamento para que os extremos sejam afastados. Assim eu espero. E eu sou daqueles que, assim como a professora Ana Cláudia, eu também penso que uma lei seria de muito bom grado no nosso sistema. Me parece que o artigo 116, parágrafo único, não é essa lei. Se nós tentarmos regulamentá-la, nós somente iremos gerar mais debate. Então, uma lei ela seria de muito bom grado. E de verdade, pessoal, eu estou bastante emocionado pelo falecimento do professor Guerdi. Eu gostaria de terminar essa palestra de uma forma um pouco diferente. O professor Guerdi, ele sempre foi um defensor da legalidade. Ele sempre defendeu isso, legalidade. E tem um poema de um outro professor chamado Solon Borges dos Seis, que ele falava sobre a Constituição Federal Brasileira, mas que também
seria cabível pela necessidade que nós temos hoje de uma lei que regulamente o planejamento tributário e impeça que pensamentos pessoais de 4 pessoas, 5 pessoas não eleitas decidam planejamentos tributários realizados há 20 anos atrás, quando nenhuma dessas discussões existia. Esse poema é mais ou menos assim. Todos têm a sua lei, o Brasil quer ter a sua. Lei das leis que cantarei na praça onde o povo atua. E no caminho desta lei, que há de ser minha e de ser tua, não recua a nossa grei, o nosso povo não recua. Porque mais forte que a voz do rei é a voz do homem da rua. O rei passa, passa o rei. Mas o povo continua. Muito obrigado.